mais de 46 anos de história marcados pelo compromisso de oferecer ao mercado imobiliário da construção civil no Grande ABC imóveis com alto padrão de qualidade. Fundada em 1973 e com sede própria na cidade de São Bernardo do Campo, a construtora Jaci tem se destacado por inovar e trazer as melhores soluções em projetos imobiliários. A construtora Jaci é sinônimo de qualidade e credibilidade. São 35 empreendimentos entregues em nossos mais de 46 anos de história. Quem é da nossa região reconhece de longe nossos empreendimentos. No topo de cada prédio, colocamos com muito orgulho nosso indiozinho feliz. Nós temos orgulho de cada uma das 3.200 unidades entregues em nossa trajetória e isso é que incentiva a continuar. É extremamente gratificante ajudarmos a realizar o maior sonho das famílias, que é a casa própria. Atualmente, estamos preparando o lançamento de 950 unidades distribuídas em 7 empreendimentos imobiliários na região do Grande ABC, o que totaliza 350 milhões em novos lançamentos. Oportunidade para quem quer comprar um apartamento para morar ou investir. Sempre inovando e aprimorando suas técnicas e métodos construtivos, a Jaci visa atender seus clientes de forma exclusiva e diferenciada. Construtora Jaci. Compromisso com a satisfação de seus clientes. Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, TV Grande ABC, canal 3 da NET São Caetano do Sul. Começa a edição desta quarta-feira. A gente está ao vivo aqui no estúdio do Jornal ABC Repórter e da TV Grande ABC e vamos falar de um assunto que interessa a todo mundo, sobre morar com dignidade e morar bem. O local onde a gente mora, o local onde a gente vive, onde a gente trabalha, onde a gente passeia, as calçadas, eles têm impacto direto e significativo na nossa saúde. Quando eu falo morar bem, não precisa morar numa mansão, morar numa casa luxuosa, não. Morar numa casa que tenha, ou num lugar que tenha uma condição de salubridade adequada, que tenha iluminação, que tenha ventilação, enfim, um assunto que vai pautar, inclusive, os debates, porque ano que vem a gente tem eleição para prefeito e o gestor público tem a obrigação de se debruçar sobre isso. Para falar sobre esse assunto, eu tenho a honra e a satisfação de receber ao vivo aqui nos nossos estúdios a arquiteta urbanista Ana Elisa Beio Garcia. Ela é formada pela Universidade do Grande ABC, pós-graduada em Educação Ambiental para a Sustentabilidade pelo SENAC, com extensão em Estratégias e Assistência Técnica para a Habitação de Interesse Social pela FAU, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, e profissional qualificada pela certificação de saudabilidade. Agora, meu inglês aqui vai ter que, deixa eu ver se eu acho, é Healthy Building, deixa eu ver, achar aqui o resto aqui, Certificate. O Marcão, que morou em Londres muito tempo, estava me olhando com uma cara assim, esse inglês, mas o inglês dele é londrino. O meu, olha, Ana Elisa, a Nina, né? Vou te chamar de Nina. Pode chamar de Nina. Obrigado pela gentileza de aceitar o convite. Eu agradeço pelo convite, agradeço pela atenção com a matéria, com o assunto. Eu acho que é um tema de extrema importância para a gente debater o quanto antes. Nós já temos muita legislação que tem que ser implementada e ainda não foi. Acho que por conta da falta de conscientização da própria população impedir para que isso seja feito, né? Na verdade. Eu li teu artigo. Sim. Na carta de conjuntura da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, da USCS. Aliás, foi lançado no mês passado, em setembro, né? Quarta-feira passada. Quarta-feira. Isso. Eu tinha até um convite do meu amigo, o professor Jefferson, que é uma figura que faz um trabalho fantástico nessa área. Infelizmente, em função de vários compromissos, não consegui. Mas me chamou a atenção
o título. Quando o pessoal olha, parece um nomão, assim, saudabilidade arquitetônica como instrumento de política pública intersetorial de saúde, habitação e assistência social. Falei, eu tenho que conversar sobre isso. Foi por isso que eu te convidei. A gente vai falar sobre isso já já. Vou te pedir licença, porque está chegando informação quente direto da redação com o jornalista Wilson Guardia. Um fato, mais um fato, numa escola particular. Fato triste que acontece e o Wilson vai trazer a informação para a gente. É com você, Wilson. Joaquim, é uma notícia triste, sim. Uma aluna, adolescente de 17 anos, do Colégio Ábaco de São Bernardo do Campo, levou uma facada no pescoço. Ela estava no banheiro do colégio hoje à tarde quando foi atacada por um outro adolescente, colega de sala desta jovem. A jovem correu gritando, toda ensanguentada, e foi amparada pelos professores e também pelos colegas de sala. Rapidamente, ela foi levada ao Hospital Assunção, que é bem próximo ao Colégio Ábaco, na cidade de São Bernardo, ali na Avenida João Firmino, passou pelos primeiros socorros. Segundo as informações que nós temos no momento, que ela não corre o risco de morrer, Joaquim, isso já é uma boa notícia, tendo em vista que a facada no pescoço foi superficial. O jovem adolescente também, de 17 anos, foi apreendido pela Polícia Militar nas imediações do colégio ali na cidade de São Bernardo. Ele foi conduzido ao 3º Distrito Policial para prestar esclarecimentos e esclarecer aos policiais o motivo deste ataque à colega de sala na tarde de hoje. O Colégio Ábaco, Joaquim, por meio de uma nota divulgada nas redes sociais, informou que as aulas foram suspensas, que o caso está sendo apurado, todas as providências estão sendo tomadas e que nenhum outro aluno ou professor ou funcionário do colégio corre qualquer tipo de risco. Joaquim. Obrigado, Wilson Guardia, pela informação. E agora sim eu começo a entrevista com a Nina, que já virei íntimo dela, vou chamar de Nina. Nina, eu achei fantástico, li com atenção, obviamente, precisaria de mais tempo até para entender melhor, você cita várias leis. Sim. Isso que você falou no começo é interessante, a gente já tem um arcabouço legal disponível, falta colocar em prática. Exato. Você conhece bem a realidade, principalmente de São Caetano do Sul, onde a gente não tem favela, mas tem cortiços, onde as pessoas... Você me contou uma história no começo, que acho que deve ter sido, no começo do teu trabalho, deve ter te inspirado aí, como é que... De uma mãe que não conseguia dar banho na filha, que tinha problema de paralisia cerebral, Exato. Porque simplesmente a cadeira dela não passava na porta do banheiro, de um cortiço. Conta um pouquinho sobre isso, porque isso vai fundamentar até o nosso bate-papo, porque o telespectador, a telespectadora entendam do que você está falando. Essa experiência foi bem marcante para mim, porque eu sempre trabalhei para pessoas em casas regulares, né, em edifícios, fazendo decoração, projetos vários, enfim. Nunca tinha me deparado com um problema desse que, para mim, para nós arquitetos, né, para os profissionais da área de construção civil, é tão pequeno, e para a realidade daquela mãe era tão grande e transformava a vida das pessoas que estavam em volta, porque ela morava num cortiço. Esse cortiço tinha banheiro comunitário, né, coletivo, compartilhado, e a cozinha também compartilhada. Essa mãe tinha uma criança numa cadeira adaptada, com paralisia cerebral, e essa criança não tomava banho todos os dias, porque não cabia a cadeira dentro do banheiro. Então ela precisava realocar todo o trabalho dela de dar banho na menina para a cozinha. Então ela tinha que interditar a cozinha no horário que ninguém fosse usar. Ela molhava a cozinha inteira, pendurava toalhas nas janelas para conseguir abafar um pouco a friagem que a menina poderia receber. Então, assim, aquilo para mim, naquele depoimento que ela fez, realmente foi um marco, assim, porque aí foi quando eu fui buscar quais eram as possibilidades de intervir nesses espaços para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, porque o banho da garota não era só pela garota. Era pela mãe, pela família daquela mãe e pelas outras famílias daquele cortiço, né? Então, eu acho que foi muito relevante essa... Você me falou que no último levantamento que você
teve acesso, tinha 380 cortiços, é isso, em São Caetano? Exatamente. É um número extremamente grande. Eu não sei se isso aumentou ou diminuiu nesses anos. Para uma cidade que tem 15 quilômetros quadrados de área, tem acho que uma média de 40 mil habitações, isso. Mais ou menos isso, né? É um número extremamente grande. É alto. Agora, você estava me falando que leis existem. Isso. O que precisa ser feito para que elas sejam colocadas em prática e garantam essa funcionabilidade? Então, existe a legislação, já tem uma lei federal, a 11.888, de 2008, ela já fez 11 anos, é uma lei que diz sobre a assistência técnica para habitação de interesse social, né? Então, ela foca nas habitações para a população de baixa renda. Então, existem esses projetos de CDHU, Minha Casa Minha Vida, tudo mais, que trata do déficit quantitativo, da falta de residências, de moradias para essas pessoas. E também nós temos o déficit qualitativo, que são as moradias que estão já prontas, consolidadas, mas estão precárias. Ela tem um nível de precariedade, de falta de salubridade, falta de saudabilidade, que afeta a saúde das pessoas. Então, assim, a implementação dessa política pública, que já está proposta, já tem 11 anos, e algumas poucas cidades apenas regularizaram essa política. Seria através da criação de um fundo, isso? Então, os arquitetos, as prefeituras que têm essa lei já fundamentada, já implementada, eles têm na Secretaria de Habitação os arquitetos públicos, que fazem esse trabalho de melhoria habitacional, quantitativa até, de construção de casas, de moradias para a população. A minha proposta é que seja criado um fundo de habitação, sim, mas para melhorias habitacionais para o déficit qualitativo. Quer dizer, o pessoal, quando faz a lei, pensa na construção. Exatamente. Algo que vai sair do zero. Exato. E tem muita coisa já identificada que, às vezes, depende de uma intervenção pequena, como você falou esse caso. O alargamento de uma porta, uma janela um pouco maior que permita ventilação. Isso. Uma pintura diferente, né, numa cor que dê mais salubridade para as pessoas, porque a iluminação são essas coisas que são mais simples de se fazer, mas aí precisa de um fundo que trate da melhoria desses equipamentos. Né? Então, assim, o que nós temos, pela minha experiência, conversando com as pessoas, com os funcionários do PSF, com as agentes comunitários de saúde... O PSF, só para o pessoal, é o Programa de Saúde da Família. Sim, é o Programa Saúde da Família, que é do SUS, né? Que já tem um trabalho maravilhoso de ir nas casas, orientar, dar instrução sobre como lavar a mão, que é a coisa mais simples. Exato. Né? Higiene pessoal. Então, essas pessoas, elas têm a experiência de entrar nos espaços e perceber que daquele lugar falta iluminação, é uma iluminação precária, uma ventilação precária, talvez uma janela aberta num outro vão pudesse fazer a ventilação cruzada, melhoraria muito a qualidade de vida daquele espaço. A ventilação, má ventilação dos espaços, ela causa proliferação de mofo e de bolor e bactérias. E o mofo é um problema muito grave que nós temos na saúde pública, porque as crianças, por exemplo, isso qualquer pessoa que está em casa sabe do que a gente está falando aqui. As crianças têm rinite sinusite, têm dor de garganta e elas ficam doentes, vão para o pronto-socorro, tomam antibiótico e voltam. Então, assim, o Sistema Único de Saúde, ele promove essa assistência. Nina, vou te pedir só, Pois não. A gente vai continuar falando isso aí. Tem que chamar um intervalo comercial de televisão, tem essas Tá coisas. bem. Mas logo depois do intervalo a gente vai continuar falando sobre isso e falando inclusive sobre esses recursos, porque a gente conversou um pouquinho antes de começar o programa, isso não é gasto, isso é investimento. E com certeza é um investimento que, num momento, pode parecer que você está despendendo recurso público numa área, mas você vai economizar muito em saúde. Mas isso a gente vai falar depois do intervalo comercial. Até já. Viaje Mais. Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais.
Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Sejam bem-vindos a To Go no Grande ABC. Confira os endereços da To Go, o seu mercado de congelados no ABC. A To Go oferece variedades em produtos congelados, um conceito de loja atacado e varejo, com produtos e custos baixíssimos. São 8 categorias: massas, pães de queijo, salgados, legumes, frutas, sobremesas, sopas e cremes. E uma linha deliciosa de sorvetes em massa, palitos e artesanais. To Go, mais prático, mais rápido, mais econômico. Mas é importante. Muito bem, a gente está de volta aqui para o segundo bloco desse programa importantíssimo, que essa entrevista que eu estou fazendo com a arquiteta urbanista Ana Elisa Beio Garcia. Vou chamar de Nina, ninguém vai... Porque o apelido dela, ela é conhecida em São Caetano como Nina. Então não adianta eu ficar falando Ana Elisa, que ninguém vai saber quem é. A gente falava que esse projeto que você considera e que é vital, Sim. Ele é importantíssimo porque você faz um investimento num determinado momento para ter essas melhorias, Sim. mas isso vai significar uma economia de recurso público lá na frente em UBS, em hospital, em assistência social. Você conhece bem que você trabalhou nessa área. Exato. E você me falava agora há pouco, o pessoal do Programa de Saúde de Família já conhece isso, né? Conhece. Então está faltando vontade política mesmo para fazer acontecer isso aí. Sim, nós temos alguns bancos de dados, né, do próprio PSF, do Programa Saúde da Família, que são as regiões, elas têm o controle de da população que é acessada, né? Nós temos mais de 50% da população hoje que eles conseguem ter acesso, né? Os outros 50% o problema é porque é prédio, então o pessoal do PSF não tem acesso aos apartamentos. E isso é uma coisa também que deve ser mudada em São Caetano por uma política de educação. E a maioria da população hoje mora em apartamento. Mora em apartamento e não fica durante o dia em casa. Então a prefeitura não consegue acessar essas famílias, porque eles, na hora que a assistência social, a agente comunitária de saúde passa no edifício, ou ela é impedida de entrar no edifício, ou as pessoas não estão morando, não estão presentes naquele momento, naquele edifício. Então, nós temos mais de 50% das famílias de São Caetano cadastradas, mas ainda falta um grande número. Dessas famílias cadastradas, as agentes comunitárias, elas têm essa autonomia, elas conversam com as pessoas nas casas e elas sabem identificar quais são as famílias que têm mais propensão a ter recorrência no pronto-socorro ou no atendimento da unidade básica de saúde, por essas doenças que são recorrentes, né? Também dá para identificar as doenças mentais, né? Em decorrência da insalubridade do espaço também. Então, o Programa Saúde da Família consegue fazer isso. A assistência social, a Secretaria de Assistência Social também tem um cadastro das famílias mais necessitadas da cidade, que também pode ser um filtro para isso. A Secretaria da Pessoa com Deficiência é uma outra secretaria, um outro cadastro que também pode ser
procurado e dado até, acredito que prioridade nesses casos, porque assim, nós temos pessoas com deficiência que têm problemas recorrentes de saúde, estão com a saúde muito mais debilitada do que outras. Certo. Então, eu acredito que se fosse para fazer uma prioridade no trabalho de melhorias habitacionais, faria eu, nas pessoas com deficiência e nas pessoas idosas e naquelas que usam remédio de alto custo. Certo. Então, são as 3 populações Até que porque eu tem essa questão que você me falou trabalho. Antes de a gente entrar no ar aqui. Sim. Muitas vezes, em função de ter essa dificuldade de uma habitabilidade saudável, né? A pessoa vai tomando remédio, vai ficar tomando remédio a vida inteira e o remédio não faz efeito. Exato. Então também tem isso, tem desperdício também com esses remédios, Exato. Alguns, como você disse, de alto custo, né? Exato. Então, assim, o nosso corpo é um corpo biológico, né? Físico, químico e eletromagnético. A gente reage com o meio que a gente está inserido. Então, se esse meio for degenerativo, o corpo vai sendo debilitado e ele perde o potencial de regeneração celular diária que a gente tem no nosso ciclo biológico. Nós temos um ciclo biológico chamado ciclo circadiano, que ele se regula pela presença de luz. Então, assim, na hora que anoitece, a melatonina é produzida, que é um hormônio, e várias outras enzimas são produzidas para que você tenha um repouso. E depois, quando o sol aparece, quando a luz aparece, começa a produzir as outras enzimas, né? E outros hormônios. A melatonina cai e o cortisol aumenta para que a gente possa ter as atividades diárias. Se você não tem um lugar salubre, um lugar saudável, você começa a ter a distorção desse ciclo circadiano. Então, a sua saúde começa a ser debilitada. Mas isso também varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que é mais noturna, tem pessoa que é mais diurna. Exato. Elas também acabam se adaptando a isso, né? Exato. Então, assim, não só o ciclo de luz e de escuridão, assim, da noite e do dia, mas também o ciclo de atividades. Então, a pessoa, por exemplo, nós aqui no centro urbano, nós temos uma necessidade muito grande de acordar antes do sol, né? Para que a gente consiga dar conta do trajeto para o trabalho. Demora 2, 3 horas para chegar no exatamente. local. Então, você já começa com aquele cortisol, já começa se estressando. E o corpo corresponde, porque o cortisol é da atenção, né? É da fuga. O cortisol ele faz você ficar atenta para correr de algum perigo. Essa é a função física instintiva do corpo. O correto não seria acordar com o sol e dormir com as galinhas. Exatamente. Né? Então a gente vai abusando da nossa saúde, tirando a regularidade desse ciclo circadiano, né? E aí o remédio não faz efeito, porque o corpo ele tem um padrão de regulação regenerativa do celular. E se a gente não consegue dar conta de regular esse padrão, ele começa a não fazer mais essa reposição celular adequada e começa a aparecer as doenças. Eu lembro num trecho do teu artigo, que é longo, tal, não dá para a gente falar dele todo aqui, mas você fala de edificações comerciais também, Sim. né? E algumas grandes empresas que até para ter menos prejuízo com perda de pessoal que fica doente e acaba não indo trabalhar, adapta as suas... Mas são as grandes empresas. Sim. Esse trabalho também poderia ser desenvolvido. Hoje a gente tem muitas empresas que são micro e pequenas e que são a maioria geradoras de emprego e que não têm condições também, que poderiam fazer parte de um projeto desse. É isso que você trata? Claro. O mercado da certificação, ele trata de multinacionais, de edifícios de grande porte, mas isso pode ser replicado para um escritório com poucos funcionários. Sim. E assim, a questão que eu trato também na habitação social é por que certificar? Para que certificar? Existem certificações internacionais de saudabilidade e de sustentabilidade. E nela nós temos acesso aos parâmetros todos, de trajeto de fiação elétrica, de hidráulica, ventilação natural e iluminação natural, ou a qualidade da iluminação artificial, da ventilação artificial, tudo isso. Esses parâmetros, eles podem ser usados pelas empresas que também não têm a necessidade de certificação. Sim. Porque realmente ela é um pouco além do que uma pequena empresa pode custear, né?
Mas a gente pode alcançar, sim, os parâmetros, não a excelência, mas ir em busca dos parâmetros, dos melhores parâmetros. E as empresas, elas fazem isso por causa dos lucros. Na verdade, elas colocam toda a qualidade, elas regulam o desempenho térmico, acústico, luminoso, para que o funcionário tenha esse conforto térmico, acústico, luminoso, enfim, para que a produtividade... E não tem abstinência no serviço. Exatamente, o absenteísmo é muito pouco, isso. Exato. Então, assim, para que o funcionário não falte e para que o funcionário consiga render a produtividade dele perto da excelência. Porque se a gente tem um ambiente que não tenha essa qualidade de vida, de trabalho, o funcionário ele não vai conseguir dar o 100% dele. Então, a empresa paga 10 funcionários, cada um rende 60%, isso quer dizer que ela está pagando 4 funcionários a mais. Estão 4 ali a mais, certo? Nina, nós temos aí 1 minuto para encerrar. Sim. Eu queria que você destacasse algum outro aspecto que eu tenha esquecido de perguntar, mas que você considere vital aí para a gente poder encerrar essa parte da discussão, mas você vai voltar mais vezes aqui. Então, eu acho que a discussão começa com a população. A minha intenção é de levar o assunto para conhecimento da população, para que ela se mobilize e comece... Que a gente já começa a fazer hoje aqui. Exato, para que ela comece a reconhecer os seus próprios espaços, olhar para o ambiente que habita, principalmente nos locais de longa permanência, que são a sala de estar, daquele idoso que acorda e vai assistir televisão naquela cadeira do vovô e volta e vai assistir televisão de novo à tarde e à noite. Esse espaço é muito importante. Os dormitórios e os escritórios, que são os 3 locais de longa permanência que eu trabalho. Então, eu tenho levado esse questionamento para as pessoas começarem a refletir sobre as próprias casas. E depois dessa reflexão que elas façam sobre as próprias casas, procurem o que pode ser feito para modificar essa realidade. E isso não é custoso, né? Isso a gente tem muitas ferramentas que são muito acessíveis para a população. Sem dúvida. Tanto que essa proposta de levar melhorias habitacionais para os assentamentos precários, as comunidades carentes, é muito fácil de ser levada, né? Maravilha. É isso. Nina, infelizmente o tempo de televisão é implacável. Por hoje a gente fica por aqui, mas vamos conversar mais, que eu acho que esse assunto, tenho certeza, esse assunto é importantíssimo para toda a sociedade. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço novamente a oportunidade de estar aqui e já aceito o convite para a próxima oportunidade de voltar, vamos falar no assunto. Tá ótimo. Bem, muito obrigada. Arquiteta urbanista Ana Elisa Beio Garcia, aqui de São Caetano do Sul, conversou com você. Eu agradeço muito a tua audiência de hoje e conto com ela amanhã, a partir das 18h30 aqui. Até lá.